Senhor, na beleza da sua santidade. Continuemos, irmãos, a ler a palavra do Senhor nesse momento, para nossa reflexão. E o texto que nós vamos ler, ele fala de oração. Está em Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 15. A palavra de Deus diz assim, Mateus 6, de 5 a 15. Como se deve orar? E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe qual é a sua necessidade, antes que vocês possam pedir. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoar aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Pai, obrigado pela leitura da palavra. Agora, Senhor, aplica ela no nosso coração. Acreditamos nós que é uma passagem bem conhecida da igreja, mas é uma passagem também bíblica que se renova sempre que lemos. Ela tem uma nova mensagem para nós. Agradecemos, Pai, porque ensinou-nos a orar dessa forma e que a tua igreja possa aprender a orar assim, como o Senhor tem pedido. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele faz parte do Sermão do Monte. Jesus, então, ele reúne seus discípulos e ele passa a ensinar diversas coisas. Você vai acompanhar do versículo 5, quando começa o Sermão do Monte, ele vai falar um punhado de coisas para os seus discípulos, como se fosse para nós também, como discípulos dele, que nós deveríamos ser o sal da terra, nós deveríamos amar o nosso próximo. Aí então ele chega no capítulo 6, também dizendo assim, como você deve dar esmola, e a partir do versículo 5, até o versículo 15, ele ensina como nós devemos orar. É a oração conhecidíssima de toda a igreja, desde os primeiros séculos. Então o Senhor vem com essa proposta de oração para nós. Acreditamos, irmãos, que a oração é uma ferramenta muito importante para a igreja. A oração é onde você vai falar com Deus das suas dificuldades, onde você vai agradecer a Deus, onde você vai pedir a Deus, onde você vai depender de Deus. Então, a oração que o Senhor deixa, essa conversa nossa com Deus, é uma ferramenta importantíssima que a igreja não pode abrir mão. E aí, a oração você pode fazer de olhos fechados, olhos abertos. O importante é você estar em conexão com Deus. Então, orar. O que é uma oração? Às vezes, pessoal, os irmãos, alguns que são novos na fé, não sabem o que é oração, mas orar é falar com esse Deus, né? Conversar com Ele, como você estivesse conversando com o seu Pai. E nós vamos saber que nessa oração, como o nosso Pai terreno, Ele diz não, o Pai Celeste também vai dizer não para nós, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes a gente pede coisas na oração que ela não vem contribuir com o nosso crescimento espiritual. Então você não está em conexão com Deus, Ele vai dizer não para você.
Gostaria então de passar a analisar o texto. É claro que o texto é riquíssimo. Daria para bons teólogos falar tempos e tempos e sobrar tempo para falar desse texto que nós lemos. Mas nós vamos tocar em alguns versículos só que nós achamos importante. Então, como que nós devemos orar então? Primeiro nós olhamos o Senhor passando a ensinar aqui como não se deve orar. Por quê? Versículo 7, ele vai dizer assim, orando, não useis de vãs repetições. Então nós pegamos essa palavra para dizer que não adianta você ficar repetindo sempre a mesma coisa. Ele vai dizer que Deus já sabe o que nós precisamos, né? Então, vamos olhar assim, talvez Deus olha como se fosse uma reza, como se fosse um mantra, né? Como se fosse alguma coisa que só fica repetindo e isso não leva quase a lugar nenhum. Você vai repetir 1000 vezes a mesma coisa. Então aqui ele vai dizer que nós não podemos usar de vãs repetições. Naquele tempo já tinha essas religiões que usava de vãs repetições. Nas praças, nas igrejas, no templo. Então, a primeira coisa que nós então aprendemos como não orar é uma repetição de palavras que o Senhor sabe muito bem que Ele sabe que nós precisamos. Como se deve orar? Nós olhamos no versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta orarás ao teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, nós vamos falar das nossas dificuldades na nossa intimidade com Deus. Ele fala, entra no teu quarto. Versículo de número 6. Como se deve orar? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e aí então ele vai te responder. E saiba ainda que tem a resposta de Deus pode ser sim, não espere. Então nós precisamos orar de acordo também com a vontade de Deus. Não é tudo aquilo que a gente pede que Deus vai dar para a gente. É de acordo com a vontade dele, porque ele é soberano. E tem coisas, infelizmente ou felizmente, que nós vamos pedir, e Deus não vai dar, porque Ele acha que não é bom para você. Como seu pai, Ele sabe o que é melhor, e se Ele não deu, Ele sabe por que não deu também. Então, aí ele passa então a falar, então vocês vão orar assim. Versículo de número 9, diz assim, portanto vos orareis assim, Pai nosso, Então, a primeira coisa aqui que nós podemos ver, que o Pai, Ele não é só meu, Ele é nosso. E quando nós falamos nosso, nós abrangemos uma comunidade de irmãos maiores. Ele ensina que não se fosse Pai meu, eu usaria o singular, mas Ele usa o Pai nosso, porque nós temos muitos irmãos espalhados, muitos irmãos que virão a crer. Então ele ensina que nós deveremos então, aqui cabe a primeira observação, Pai Nosso é que tem gente para chegar, é que tem mais gente para se converter. E esse Pai Nosso, ele diz no plural, então nós precisamos então saber que precisamos evangelizar. Uma outra coisa, irmãos, falando do Pai, ele diz que estás nos céus. O que significa que está no céu? Uma diferença muito grande do Pai que está nos céus, do Pai que está na terra. Muitas das vezes os pais aqui, nós podemos ver, eles erram com seus filhos, prometem, não cumprem, mas o Pai que está nos céus, há essa grande diferença. Não é o Pai que está aqui, igual que o Pai terrestre, o Pai carnal, os nossos pais, eles podem errar com a gente, mas o nosso Pai celestial, ele não erra, ele vai dizer aquilo que é certo para cada um de nós. Essa é uma grande diferença. Não está aqui, é o Pai que está nos céus.
santificado seja o teu nome. Uma outra observação está no versículo 10. Venha o teu reino. Como nós já dizemos, nós pedimos que venha o reino de Deus. O reino de Deus, ele começa aqui na terra agora. Ele não é total, mas ele é parcial. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, nós temos que saber que lá nos céus, os anjos já estão fazendo a parte deles. Mas aqui na terra, que nós possamos trabalhar para que o reino de Deus chegue entre nós. Venha o teu reino. Não é só um pedido, mas é um trabalho que a igreja tem que fazer. A evangelização, ir atrás das pessoas que precisam de Cristo, precisam da verdadeira paz, precisam do verdadeiro amor. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, nós temos que fazer alguma coisa para o reino de Deus começar. Não vamos esperar para o reino de Deus começar nos céus, vamos dizer assim. Mas o reino de Deus, ele começa aqui agora, e é claro que esse reino é incompleto aqui na terra, e só será completo quando o Senhor voltar. E o versículo 10, ele ensina que nós deveremos orar assim: venha o teu reino, e nós então contribuímos para isso. Então, assim na terra como no céu, ele completa dizendo que nós deveremos então fazer essa evangelização. Como eu já disse, os anjos lá no céu estão trabalhando, e nós aqui na terra vamos trabalhar para chegar ao reino de Deus. E avaliando mais o versículo, irmão, de número 11, diz assim: o pão nosso de cada dia. Agora aqui, nós falamos de três coisas, ou de três coisas do reino. Agora nós vamos falar de três coisas. Ele ensina três coisas para o homem que está aqui na terra. Olha lá. O pão nosso de cada dia, né? Dai-nos hoje. Nós lembramos de um versículo que fala: a cada dia basta o seu próprio mal. Então o Senhor, ele dá o pão de cada dia para nós, porque amanhã pertence a Deus. Então são os 3P aqui que nós vamos ver para o homem: pão, perdão e proteção. Então, o pão nosso de cada dia, ele é importante. O Senhor nos abençoa, não falta o pão de cada dia em nossas mesas. Deveremos orar e contribuir por aqueles que não têm o pão de cada dia, pois sabemos que são muitos que não têm isso. Então nós precisamos aí saber que o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, ó Senhor. Então nós temos que saber que na oração, então, ele ensina que nós precisamos lembrar desse pão nosso de cada dia. No versículo 12, ele vai dizer sobre o perdão. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Nós pedimos perdão, então, a Deus, e Ele nos perdoa, nós sabemos disso, Ele não vira as costas para nós, e só tem uma coisa: nós deveremos perdoar aqueles também que nos têm ofendidos. Se nós recebemos o perdão de Deus, nós deveremos perdoar quem nos tem ofendido. Então, e esse dia eu estava ouvindo um teólogo dizendo que, assim, se você não perdoa que você tem ofendido, duas coisas podem acontecer. Ou você não encontrou com o verdadeiro Deus, não aprendeu a perdoar ainda, você não nasceu de novo, é forte isso aqui que o camarada diz. E outra coisa é que Deus, ele não vai te perdoar. Se você não perdoou, então nós temos que perdoar. E perdão, irmãos, não é sentir, perdão é atitude. Nós resolvemos perdoar. Não espere um anjo descer do céu, brilhar na sua frente, ter um clarão, uma coisa sobrenatural para você perdoar. Perdoe, perdoe. Jesus mesmo disse: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Estevão disse: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, a primeira coisa que nós vemos para o homem aqui é que o Senhor Jesus, ele dá o pão de cada dia, ele nos perdoa. E terceira coisa, está no versículo de número 13: e não deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso aqui é uma proteção. Lembrando desse momento, irmãos, que estamos passando, fugiu de mim, quantos já morreram aí? Não sei se os irmãos aqui lembram, 18 mil, alguma coisa assim, né? Então, nós não estamos nessa estatística.
Então Deus tem nos livrado. E é claro que nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que, a nossa igreja tem tomado cuidado com isso. Nós temos ainda, não estamos em culto presencial. Então isso é um cuidado. Nós temos usado máscaras, né, que está aqui. Nós temos usado o álcool, né? Nós fomos visitados esses dias pela Semadur e nós tivemos a orientação deles e agradecemos muito. Então, nós temos essa proteção de Deus. Temos que fazer a nossa parte. Faça a sua parte, você que está na sua casa. Então Deus, Ele dá essa proteção a nós, de acordo com o versículo 13. E não deixar cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós temos que aprender a fazer essa oração. Temos que orar isso, pedindo que o Senhor nos livre do mal. São tantos males por aí, quantas coisas de maldade nós temos visto no mundo, e nós temos que, então, a cada dia pedir a proteção de Deus e também fazer a nossa parte. Não estar em lugar que possa acontecer o mal, né? Evitar o mal, fugir da aparência do mal, a Bíblia diz isso. Então, nós precisamos saber que Deus, então, Ele fala do reino na primeira parte da oração, versículo 9 em diante, e daí a partir do 11 ele vai falar sobre o homem, a parte do homem, que ele vai dar o pão, que ele vai dar o perdão e que ele vai dar a proteção. Irmãos, que nós possamos aprender a orar com o Senhor. Disse para os irmãos no começo que o texto é rico, daria para se falar muita coisa, mas o básico nós aprendemos, que nós temos então que aprender a orar a cada dia, de acordo com a vontade do Senhor. Ele é soberano, e não fique brigando com Deus para Ele fazer a vontade dEle na sua vida, porque Ele sabe o que faz, e nós, muitas das vezes, não sabemos o que é bom para nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e que nós possamos aí, às quintas-feiras, não só às quintas-feiras, mas orarmos constantemente, como diz a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Gostaria, irmãos, então, de estar passando aqui aos pedidos de oração dos irmãos, os quais mandaram nesse dia para nós. Passemos, então, a esses pedidos de oração. Primeiro pedido, irmãos, que nós temos aqui é o pedido da irmã Gilce. Ela pede pelas famílias, pela família dela, pelos empregos que estão escassos no nosso país. Mais pedido de oração, irmã Odilza, ela pede pela família dela, né? Então estejamos orando pela família da nossa irmã Odilza. A irmã Nilda, ela pede oração pela irmã dela, que foi diagnosticada com câncer e começará o tratamento na segunda-feira. Ela não colocou aqui o nome da irmã, mas depois a gente vai pegar o nome dela. Mas continue orando pela irmã Danilda, que está com câncer, né? Mais pedido de oração é nossa irmã Olga. Ela pede oração pela família dela e pelos enfermos, né? Então nós oramos pelos enfermos da nossa igreja também, que Deus esteja visitando. Nossa irmã Ineide pede oração pela saúde dela, ela pede oração pela família dela e a família das igrejas que estão nas suas casas, pelos departamentos da igreja, SAF, orar pelo conselho, orar pelos diáconos, orar pelos departamentos infantil, né? Então oremos pelos departamentos da igreja, pelos irmãos que estão aqui na frente, né? Levando essa imagem até vocês. Agradecemos pelos irmãos que têm contribuído para que também isso chegue até vocês, e os irmãos que estão aqui montando e desmontando o som constantemente. Também mais, pede pelos enfermos, a irmã Ineide, pede pelo Brasil, né? E pelas famílias, e por todas as nações e famílias que estão passando por essa pandemia, que nós temos visto aí constantemente, que tem trazido e que tem deixado efeito muito grande nas famílias e em todos os setores
do nosso Brasil. Então, irmãos, gostaria que você anotasse esse pedido aí e a gente pudesse estar orando. Gostaria de fazer a oração, alcançando aí esses irmãos todos. Oremos, convido os irmãos que estão aqui a fechar os olhos, para que a gente possa elevar os nossos pensamentos a Deus e você na sua casa nos ajude a estar orando nesse momento. Obrigado, Deus, por ter um Deus tão grande como o Senhor. Um Deus que ouve as nossas orações. Um Deus que dá fé para a gente crer que o Senhor ouve. Um Deus que dá fé para a gente ter esperança. Um Deus que dá fé para a gente continuar a levar a Tua palavra. Porque se nós não tivéssemos fé, seria isso aqui tudo vão, não teria valor nenhum. Mas nós sabemos, ó Deus, que temos a Tua palavra, que é viva, verdadeira, eficaz, transformadora. E agora, Pai, através dela, através dessa palavra, nós aqui passamos a orar, Pai. E eu peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, Pai, a irmã Gilce, Senhor. Abençoe, Senhor, para que ela possa sentir a presença do Senhor na sua vida. Pedimos, Pai, pela família dela, pelo emprego, Senhor, que está tão escasso no Brasil, a qual nós precisamos, Pai, estar pedindo pelos desempregados nesse momento de dificuldade. Também oramos, Pai, pela família da irmã Odilza, Senhor. Visita essa família, os seus filhos, visita, Senhor, o seu comércio. Nós pedimos por ela, Pai. Fica a abençoar e marque constante presença na sua vida, Pai. Peço também a Deus pela Nilda, pela sua irmã, Pai, que está com essa doença, Senhor, difícil, uma doença triste, uma doença que é terrível. Nós pedimos que o Senhor esteja com ela, Pai. Esteja que ela também venha confiar no Senhor a cada momento, Senhor. Abençoe, Senhor, a sua família. Dê todas as condições necessárias a ela, Pai, para estar frente a essa doença, enfrentando o Senhor com esperança, enfrentando o Senhor com fé, no Senhor, que é o Deus da cura, o Deus do impossível. Também, ó Deus, eu peço pela irmã Olga, que está pedindo pela família dela e pelos enfermos da nossa igreja, Pai. Que são tantos os enfermos, que o Senhor possa estar visitando a cada um deles, Senhor. Visitando o seu lar, colocando a sua mão sobre as suas dores, sobre as suas doenças, Pai. Oramos também, Pai, nesse momento lembramos do Leonardo, o sobrinho do Jorge, Senhor, que sofreu acidente de moto. Que o Senhor esteja ali, Senhor, com as suas dores também, e que logo ele venha estar recuperado, Pai. Esteja abençoando a Jennifer, Senhor, esteja com o nosso irmão João, pai da Donária, com o nosso irmão Durval, Senhor, com a nossa irmã Lourdes. Abençoe, Senhor, a nossa irmã Clenice, Senhor. Esteja visitando a cada um desses irmãos que precisam da cura no seu corpo, Deus. Obrigado, Pai, por esse momento de oração. Oro nesse momento, finalizando, Senhor, este momento, orando pela vida da nossa irmã Ineide, Senhor, pela sua saúde. Renova as suas forças, renova o seu corpo e que ela venha sentir paz diante do Senhor, Pai. Obrigado também, agradecemos pela família dela, Senhor. Cuida da família dela. Dando, Senhor, o Senhor como aquele que vai à frente, Deus, curando, Senhor, toda a sua família. Agradecemos, pedindo também, Senhor, pela nossa igreja, qual pede também pelos departamentos da nossa igreja, pede pelos enfermos, pela nação, pelo Brasil, Senhor, e por esse momento que estamos passando, Deus. Enfim, Senhor, oramos por todos aqueles que nesse momento conosco estão, Pai, porque confiam na Tua palavra, porque confiam no Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido esse nosso refúgio em momento de tribulação. Pedimos, Senhor, que o Senhor aumente a nossa fé a cada dia no Senhor, para que nós não venhamos a titubear, mas que nós possamos olhar, ter foco, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Deus, por esse momento de oração. Obrigado, Senhor, pelas famílias que receberam essa oração e que eles possam se sentir nutridos, Pai, que eles possam se sentir, ó Deus, esperançosos no Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Para louvor e adoração ao nosso Deus, vamos cantar o hino de número 137, Abrigo no Temporal.
Irmãos, caminhando para o final, vamos orar por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos juntos nessa quinta-feira, orando ao nosso Deus, se fortalecendo nele e lendo, cantando, orando, e que essa palavra venha a fortalecer as nossas vidas e que nesse momento em que nós estamos longe uns dos outros, a nossa fé não possa diminuir, não possa sofrer mudanças, mas que através desse nosso encontro nas quintas, às 18 horas, no domingo, às 18 horas, nós possamos fortalecer a nossa fé. Oremos ao nosso Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, porque o Senhor nos ensina a orar através da Tua palavra. Nisso o Senhor pensou quando ensinou os seus discípulos que nós deveríamos orar ao Senhor, agradecendo, pedindo, e o Senhor, através da oração, mostrou o que nós deveríamos fazer no Teu reino. Mostrou também como que o Senhor atenderia as orações dos Teus filhos, trazendo a proteção, o pão, Senhor, nos ajudando, Senhor, a cada dia, nos dando perdão também, Pai. Obrigado porque o Senhor ensina essa oração à Tua igreja. E obrigado, Pai, porque o Senhor deixou essa ferramenta tão importante para a igreja, para que nós possamos colocar em prática a nossa fé. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Pedimos que o Senhor acompanhe a Tua igreja como tem feito até aqui, tem sido a nossa proteção, tem sido o nosso refúgio, tem sido, Pai, aquele Deus que está de braços abertos a nos receber a qualquer momento em que nós recorremos ao Senhor. E neste dia, neste momento, nesses dias, nós queremos, ó Deus, ser acolhido por Ti a cada dia. Senhor, levando as nossas orações e que o Senhor escute, Pai, e nos responda de acordo com a Tua vontade. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final, irmãos, que você continue a nos acompanhar
e que tenham um restante de semana abençoado na presença do Senhor.